Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas segundo as suas jornadas, conforme o mandato do Senhor. E estas são as suas jornadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa. Saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado o seu juízo nos seus deuses. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está defronte a Baal-Zephon. E acamparam-se diante de Migdol, e partiram-se de Pi-Hairote, e passaram pelo meio do mar ao deserto. E andaram um caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. Partiram-se de Mara e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras acamparam-se ali. Partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dofca. Partiram-se de Dofca e acamparam-se em Alus. Partiram-se de Alus e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água, para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim, acamparam-se no deserto Sinai. Partiram do deserto Sinai e acamparam-se em Kibrot Atava. E partiram de Kibrot Atava e acamparam-se em Hazerot. Partiram de Hazerot e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon Perez. Partiram de Rimon Perez e acamparam-se em Libna. Partiram de Libna e acamparam-se em Rissá. Partiram de Rissá e acamparam-se em Quilata. Partiram-se de Quilata e acamparam-se em Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Haradá. E partiram de Haradá e acamparam-se em Maquelote. Partiram-se de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram-se de Taate e acamparam-se em Terá. Partiram-se de Terá e acamparam-se em Mitka. Partiram de Mitka e acamparam-se em Hasmoná. Partiram-se de Hasmoná e acamparam-se em Moserot. Partiram de Moserot e acamparam-se em Bene Jaacã. Partiram-se de Bene Jaacã e acamparam-se em Hor Haggidgad. Partiram-se de Hor Haggidgad e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. Partiram-se de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram-se de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zin, que é Cádiz. Partiram-se de Cádiz e acamparam-se no monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme o mandato do Senhor, e morreu ali. No 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos quando morreu no monte Or. E ouviu o cananeu, rei de Araque, que habitava no sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram de Hor, e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punon. Partiram de Punon e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se nos outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe. Partiram dos outeirinhos de Abarim e acamparam-se em Dibon-Gad. Partiram de Dibon-Gad e acamparam-se em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam-se no monte de Abarim, defronte do Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Acamparam-se junto ao Jordão desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. E falou o Senhor a Moisés, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto
vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sorte herdareis a terra, segundo as vossas famílias, aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair, alguém ali a terá. Segundo as tribos dos vossos pais, tomareis as heranças. Mas se não lançares fora os moradores da terra diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes, e será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zin e até os termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente. E este termo vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zin, e as suas saídas serão do sul de Acades Barneia, e sairá a Hazar Adar e passará a Asmon. Rodeará mais este termo de Asmon até o rio do Egito. As suas saídas serão para a banda do mar, acerca do termo do ocidente, desculpe. O mar grande vos será por termo. Este vos será o termo do ocidente, e este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até ao monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Ramate. As saídas deste termo serão até Zedade, e este termo sairá de até Zifron, e as suas saídas serão em Hazan Enam. Este vos será o termo do norte. E por termo da banda do oriente marcareis Hazan Enam até Sefam. Este termo descerá desde Sefam até Ribla, para a banda do oriente de Ain, depois descerá. Este termo irá ao longo da borda do mar, do Quinerete, para a banda do oriente. Descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão do mar salgado. Essa vos será a terra segundo os seus termos em roda. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que tomareis em sorte por herança, ao qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meio tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também a meio tribo de Manassés, recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meio receberam a sua herança daquém do Jordão, de Jericó, da banda do oriente, ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Caleb, filho de Jefoné, da tribo dos filhos de Simeão; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim; Elidade, filho de Quislom, da filho dos filhos de Dan; o príncipe Buqui, filho de Jogli, dos filhos de José; da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Efod; da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifram; e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque; da tribo dos filhos de Isacar, o príncipe Paltiel, filho de Azan; e da tribo dos filhos de Aser, o filho de Aiud, filho de Selomi; e da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Esses são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã.